Olá, sejam muito bem-vindos ao Sala 1, o podcast da agência B1. Eu sou Juliane Kessia e tenho a honra de trazer mais um episódio muito legal para que vocês acompanhem aí de casa. Mas antes disso, se inscrevam no canal, já deixa o seu like, já compartilha para todo mundo ficar sabendo de tudo que a gente traz de legal aqui para vocês. Inclusive, já pode colocando aí, ó, quem você quer ver sendo entrevistado aqui nesse podcast. Antes de tudo, eu quero agradecer a agência B1, a Imóveis Bruno Lara, a Boticário, a Chinas Cookie, a Baita Iná, Débora Lousada e a Amanda Costa, fotógrafa criativa. Eles que fazem esse episódio acontecer e chegar aí para você. Eu tenho a honra de apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, o nosso especial de Dia das Mães, trazendo uma história que eu tenho certeza que vai aquecer o coração de quem está nos assistindo. Um grande prazer te receber, Amanda! Oi! Amanda Marques. Muito obrigada pelo convite, Ju, e pessoal da B1. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Prazer todo nosso. E a gente tem muito bate-papo aqui, né? Tem. Pra acontecer, não tem? A Amanda é mãe do Vitor. Isso. E a Amanda foi mãe aos 18. Aos 18 anos. Um susto, Isso. não foi, Amanda? Sim, um susto, com Conta certeza. um pouquinho pra gente, assim, de como... Tá com tempo? Tá com tempo. Hoje a gente quer te ouvir. Bom, eu engravidei com 17 anos, né? Então, no auge ali da adolescência e tudo mais. E foi bem, assim, assustador. Confesso. Você tava na escola ainda? Tava no terceiro ano. E foi engraçado, porque eu não me tocava, né, com sintomas nem nada, não. Eu dormia na escola, dava horário, dormia. Foi ficando sonolenta. E as minhas amigas assim, Amanda, tá tudo bem? Eu, tá tudo ótimo, é só um sono. Tô cansada. Tô cansada. E na época também, né, eu sempre gostei muito de comer. Amo comer. E aí eu enjoei com a comida da escola e todo mundo, ué, tá estranho, alguma coisa tá errada. E a minha amiga Natália falou, não, a gente vai comprar um teste. Você vai fazer lá na escola. Ela foi a primeira. Foi. A perceber que ela sempre muito tava esperta, Natália, frente do seu tempo. E falou, não, amiga, vamos comprar um teste, a gente vai fazer, eu acho que você tá grávida. Eu tô assim, claro que eu não tô grávida, Natália, nunca, tá doida? Isso não vai acontecer comigo. E aí... Comigo, não. Não, comigo não, claro que não. E aí, com isso, a gente fez o teste e eu ainda assim falava... Amiga, tá errado. Confiante. Tá errado, amiga. Fica Calma tranquila. tranquila. Calma e tranquila. Eu tinha certeza que eu não estava grávida. É muito doido isso, né? Oi. Eu tinha certeza. E aí, assim, vem os sintomas, né? Você para de menstruar e tudo mais. E eu, assim, gente, estranho, né? Será mesmo que eu tô grávida? Será que é verdade? Eu fico imaginando na cabeça, porque é uma menina. Sim. E por isso mesmo, sabe? Eu não tinha noção de nada. Então, assim, muito nova. Da seriedade daquele assunto ali naquele momento. Exatamente. E ninguém nunca tinha conversado sobre nada comigo. Um ponto, né? E aí eu falei, não, gente, não tô grávida. Só que aí teve até uma coisa bem, assim, que me toca, assim, até hoje, que eu tinha feito esse exame na escola. E eu tava com isso na cabeça. E minhas amigas sempre assim... Amiga, você já falou com a sua mãe? Você já falou? Eu falei, gente, eu não tô grávida, tá tudo bem. E elas, Amanda, você está grávida. Enfim, eu sou católica e eu fui à missa. Falei, preciso falar com Deus. Tem alguma coisa estranha acontecendo comigo, não tá normal. Meu amigo, por favor, Sim. vem aqui. Sim, e eu tenho uma devoção muito, muito forte por Nossa Senhora, né? E eu fui à missa, cheguei na missa e falei, Deus, ó, estão dizendo aí que eu tô grávida. E eu, assim, eu e Deus lá, né? Mas eu não... Que o papo é sério. Não acho que é verdade, não. Só que, assim, se for da vontade do Senhor, que aconteça. Porque eu confio, e é isso. Tá nas suas mãos. Depois desse dia, eu juro pra você, me deu uma paz, porque eu tava muito atordoada. Eu tava assim, nossa, tá, e se eu tiver grávida? Porque, confesso pra você, o exame não me deu uma certeza, não era uma coisa... Eu realmente achei que era mentira, que tinha dado errado. Então, depois desse dia da igreja que eu fui, eu falei, cara, tá tudo bem. Se tiver que ser. Se tiver que ser, vai ser. E foi. E eu fiz o exame de sangue, deu positivo e tudo mais. Você fez o exame sozinha ou não? Você já tinha contado? Ah, você quer essa história? Quero! Então, né? Por quê? Você tinha 17 anos. Exatamente.
Como eu tinha 17 anos e eu não contei pra minha mãe de imediato, né? Medo. Senti muito medo e tudo mais. E eu contei pra minha tia. Aí ela tá assim, não, então eu vou te ajudar. Só que não pode, né? Porque precisa do responsável. Então, eu tive que falar com a minha mãe. E ela falou, tá, vamos. E ela também desesperada, mas será que vai dar? Eu falei, mãe, eu acho que não vai dar, não. Como que foi assim? Foi, eu acho que ela também tava muito... A ficha não tinha caído. Não, né? de jeito nenhum. E ela, não, então tá, então A vamos. sua mãe também foi mãe novinha? Foi, justamente, foi mãe nova. Então, eu acho que naquele momento... Ela foi no seu lugar. Pega, assim, de tipo, não vai dar, não. Tá tudo bem. Não, é só um susto. E eu assim, tá, então vamos, mãe. E eu e ela, assim, uma segurando na mão da outra. E eu e minha mãe, a gente sempre teve uma relação de muita cumplicidade, a gente sempre foi muito amiga. Mas nessa parte de as coisas de mulher e tal, eu tinha um pouco de receio de falar. Mas eu tinha muito receio. Tanto que eu nunca conversei, ela nunca conversou comigo sobre nada, e eu também nunca dei abertura. Então, era uma coisa nova pra gente ali, né? E aí, fiz o exame, deu positivo. E, na hora, minha mãe me abraçou. E, ao mesmo tempo, assim, desesperada. E a gente sem entender tudo que estava acontecendo. E foi um momento muito complicado, porque eu muito nova. Fazia balé, né? Já estava no balé na época. E com estudo, já no 3º ano, pensando, poxa, eu vou fazer faculdade e tudo mais. Vários sonhos, vários objetivos ali. E você vê tudo ali, assim, mudando de rumo, né? Então, o início não foi fácil, de verdade, não foi. Mas, assim, foi o momento em que eu descobri o quanto que eu sou forte. E eu precisei ser forte aos 17 anos. Isso não é fácil. Não. De jeito nenhum. Então, assim, fica até, né, um alerta, um convite às mães, que eu acho isso de suma importância, mãe de menina, não só de menina, de menino também, claro, mas no caso, né, ter essa conversa. Esteja presente, por mais difícil que seja. Nossa, porque não pode ser um tabu. Eu acho que tem que ser uma coisa que, claro, a mãe e a filha também vão entender qual que é o momento certo para aquilo, mas é muito melhor que a sua filha converse com você do que converse com a rua, com as coleguinhas. Assim, dessa maneira, né? No susto. Exato. E comigo foi assim, então eu sempre que falo desse assunto, eu falo, gente, quem puder, tem uma sobrinha, uma afilhada, não sei, conversa, sabe? É tão bom porque é o nosso corpo, é o corpo da gente. A gente tem que saber que isso não precisa ser um tabu. Quanto mais a gente afasta esse assunto com a nossa família, mais a gente está dando abertura para outras coisas acontecerem, né? A criança ter que descobrir, o adolescente, Sim. a criança ter que descobrir sozinho. Né? Exato. E assim, que bom, graças a Deus que eu tive um filho. Imagina, poderia ter sido outras coisas. Então, eu fui muito privilegiada, muito abençoada de ter tido um filho, né? Então, nossa, sou eternamente feliz e grata por isso. Não, e o convite pra Amanda veio justamente disso. Por quê? A gente quer fazer um especial de Dia das Mães e a gente quer contar outras histórias. Mas na história de hoje, a gente quer focar nisso, assim, porque tantas meninas, às vezes, se pegam nesse susto e aí ficam com medo, né? Que é a primeira atitude. Às vezes tomam atitudes que podem prejudicar a própria vida. Com certeza. E assim, hoje, a gente olhando para a trajetória da Amanda, a gente sabe que deu certo. Deu. Então, lá naquele momento, chega a arrepiar. Lá naquele momento, ela não sabia que ia dar certo. Verdade. E ela resolveu ser forte, ela resolveu acreditar. E hoje, a gente estava falando sobre isso, a trajetória dela é de sucesso. Então, a Amanda é uma bailarina, hoje ela é uma social media, ela tem a própria empresa, a gente vai chegar nessa parte. Mas é só para que vocês entendam que não é simplesmente uma gravidez aos 17 anos. Sim. Tem toda uma história de muita força que ela trouxe até aqui, né? Então, quando eu fiz o convite para ela falou, mas a minha história, ela não é tão impactante. Eu falei, tá doida? A sua história é muito impactante. Por quê? A sua história é muito comum. Por mais que a gente ache assim, 17 anos é uma menina, é uma história muito comum, ainda acontece muito isso. Sim. E assim, muitas com desfechos diferentes. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes a menina tem tanto medo e às vezes opta pelo um aborto e às vezes vai fazer muito mal para ela naquele momento ali. Então, assim, lógico que ela vai decidir o melhor para ela, só que às vezes tem um outro olhar, né? Sim, tem um outro lado. E hoje o Vitor é sua vida, Nossa né? Senhora. Ai, Vitor é difícil, porque assim, é claro que eu sempre quis ser mãe. Sempre, né? Brincava de boneca e pensava no nome do filho e não sei o quê, só que eu não esperava que seria. Mas você já pensava tão nesse nova. nome já? Não. Nunca tinha pensado? Não era esse nome, não era. Eu tinha vários
outros nomes. Mas Vitor veio, assim, do nada. Eu e o pai dele, a gente tava, eu quero tal nome. Ele, não, esse nome não. A gente, né, obviamente, discutindo ali sobre o nome. E aí eu falei, o que você acha de Victor? Porque tem um menino, tinha, né, na época, um menino na minha sala que chama Victor. Tinham 2 Victors. Eu olhei, sabe quando você olha assim pro colega e fala assim, ué, mas seu nome é bonito. Esse nome é legal. Falei, a gente queria um nome pequeno. Não fosse composto e tal. E aí eu mandei assim, o que você acha de Victor? Ele, perfeito. Aí eu falei, ué, mas perfeito é diferente de, né? Ele, não, é porque é o goleiro do Galo. Entendi. Então, pro Vitor e pro pai dele é do goleiro do Galo e tá tudo bem. Mas eu não tinha pensado no nome, não. Mas ser mãe era uma coisa que eu queria ser, né? De criança e tudo mais. Nossa, ser mãe e tudo mais. Mas, obviamente, não aos 17. Porém, eu descobri que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim. Mudou a minha vida. Te deu muito mais garra, Nossa, muito mais força. Demais, muito mais. Eu sou muito mais completa. Tem uma parte que eu não sei se vai querer contar. Se não quiser, tá tudo bem. Mas, querendo ou não, você passou uma gravidez muito difícil. Sim. E você teve que ser mais forte ainda. Sim. Você quer contar essa parte um pouquinho? Posso. Então, antes de engravidar, eu fui bailarina, né? Eu comecei a fazer balé com 14 anos. Então, eu tava lá no balé, meu corpo ativo e tudo mais. E quando eu descobri a gravidez e contei lá no balé, as pessoas foram felizes com a história e tudo mais. Nossa, Amanda, que bom, tá tudo bem e tal. Só que eu me retraí. Eu fiquei com vergonha, eu fiquei mal, eu falei, não quero. Não quero estar sentindo isso aqui. Então, foi um momento que eu fiquei muito sozinha. E eu fiquei muito sozinha mesmo. Desculpa. Não, fica à vontade. Aqui é pra isso, só que eu vou chorar junto, então... Porque a gente é amiga, sabe? Ninguém contou, mas... E aí... Olha uma música pra deixar a gente feliz. Não chore. Enfim. E aí, eu fiquei muito reclusa. Eu falei, eu não estava muito aceitando a ideia. E eu sempre fui uma pessoa muito, assim, de muitos amigos. Tinha o pessoal do balé, tinha minhas amigas, minha família muito grande, tudo mais, a escola. E eu me excluí muito. Porque eu me achava incapaz. Eu falei, não sou capaz de ser mãe, gente. Que doideira é essa? Que Deus quer comigo? Às vezes, demais, no início, muito. Porque, por exemplo, eu tenho cara de mais nova do que eu realmente sou. Agora você imagina eu com 17 anos. Eu tinha cara de, sei lá, 14. Porque... Fala a sua altura. 1,56. Então já é pequenininha. Sim. Um rostinho de menina. É. As pessoas achavam que você tinha 12 de roupinha de balé, né? Toda delicada. Então, nossa, no hospital e tudo mais, quando eu ia fazer o pré-natal, tudo mais, todo mundo, nossa... Meu Deus, uma menininha grávida. Então, claro que isso me retraía muito. Então, foi uma fase muito complicada. Eu fiquei muito reclusa, não ia em lugar nenhum, não queria fazer nada. E fui, mas assim, fiquei perto da minha família, que sempre me apoiou, graças a Deus, me apoiam e me ajudam até hoje. Mas eu fiquei muito sozinha, eu me senti muito sozinha. E seu relacionamento também é um relacionamento recente? Porque assim, eu e o pai do Vitor, a gente não tinha relacionamento, nós não éramos namorados, né? A gente ainda estava ali, jovens, se descobrindo, se conhecendo, e aí, gravidez. Ele nunca foi ausente quanto pai, de forma alguma, mas a gente tinha as nossas diferenças ali, como homem e mulher, tanto que a gente, hoje, nós somos amigos e tudo mais, a gente nunca namorou, mas na época também era outra questão, né? Tipo, poxa... A imaturidade. Nossa, demais. Ele também muito novo. E você lidando com os hormônios, Nossa, né? ao mesmo tempo, tudo, né? Tudo ao mesmo tempo. Quando você olha pra trás, assim, dá aquele respiro, tipo, eu consegui. Ai, dá, demais. E assim, às vezes eu vejo uma foto minha, e eu falo, nossa, as pessoas tinham razão, gente, olha a cara dessa criança. Que neném! Mas foi assim, depois disso, depois de um tempo, quando eu tava, né, ali gerando e ficando mais reclusa, meu avô, maravilhoso, um beijo, vô, chegou pra mim e falou, o que foi? Aí eu falei, não, tá tudo bem. Ele, não tá tudo bem, você não tá bem. O que tá faltando? Você tá gerando uma vida dentro da sua barriga. Você tem noção que Deus te escolheu? Você tem noção disso? Né? Tipo, aí eu parei. Era tudo que você precisava ouvir. E falei, não, então peraí. Então, eu entendi, beleza, fui mãe nova, tudo bem, mas Deus não faz nada à toa. Não cai uma folha
sem ele permitir. Então, exatamente. se ele me permitiu ser mãe, beleza, porque eu tenho maturidade, então eu vou lá. É porque eu dou conta. Exatamente. Bem. Amiga, e aí já chamei de amiga aqui. Pode chamar de amiga. Eu, assim, sei lá, virei outra pessoa e fui, tomei frente. E, sabe, as pessoas vinham falar alguma coisa, eu falava, tá, então tá bom. E, assim, muito decidida. Teve que aprender muita coisa ali. Aprendi, Né? exatamente. E foi na raça mesmo, da noite pro dia mesmo. Mas foi o que me fez ser forte, o que me faz ser forte até hoje, né? E assim, por que eu perguntei disso? Eu sei que é uma parte que mexe com você, só que a maioria das mulheres, quando estão passando por uma gestação, se sentem assim. No seu caso, era muito mais intenso porque você era uma menina. Então, assim, eu penso que normalmente quando as meninas... A gente tá nessa fase de adolescente. Fica com raiva ali, você já sofre. Sim. Imagina se sentir sozinha no seu momento mais vulnerável. Então, assim, eu fui mãe aos 26. Então, eu senti que várias amigas se afastaram. Porque o momento é diferente. Cada uma tá vivendo um momento. Sim. Hoje, com maturidade, que eu falo assim, a maturidade é a melhor coisa da vida da gente. Porque a gente começa a entender, a ser mais compreensiva, colocar mais empatia para funcionar, né? Tira ela da teoria e traz ela pra prática. Então, isso enriquece de um tanto. Mas naquele momento ali, que você tá se sentindo tão sozinha, tão sozinha, tão sozinha, às vezes vem uma depressão pós-parto, e a gente já viu tantas mulheres que passaram por isso. Você chegou a ter uma depressão pós-parto? Eu tive, mas foi muito pequena, foi muito curta. Assim que o Vitor nasceu, a minha família ficou, ele nasceu, e aí também tem essa historiazinha aí difícil. Conte pra gente que a gente quer saber. Ele nasceu, deu tudo certo. Eu não pude ter parto normal, a médica já tinha me avisado, porque eu era muito pequena e ele foi crescendo demais. Quantos quilinhos que você engordou? Eu engordei 22 quilos. Coisa pouca. Né? Outra pessoa dele. Exatamente. E o Vitor nasceu com 3 quilos 855, a gente não esquece, né? 50 centímetros. Pensa, eu com uma criança... Os meus nasceram menorzinho. Eu sou muito maior e... Tá vendo? Era um boizinho dentro de mim. Boizinho. E aí eu não pude ter o parto normal, fui pra cesárea e beleza, ele nasceu. Tudo certo, tudo lindo. E aí veio um médico, eu tive ele na Santa Casa, é um hospital, escola, né? Então tem muito residente e tal. Aí chegou um médico, olhou várias crianças e tal, e eu estava na parte mais afastada. Ele chegou, olhou o Vitor, olhou de cabeça para baixo, e olha, ele não falava nada comigo. E é engraçado quando você vira mãe, é outra pessoa, né? Eu nunca fui de dar barraco na vida. Sempre fui uma paz, um anjo. Desperta aquele leão, aquele urso. Nossa! Esse homem, médico no caso, examinou ele e saiu. Não me falou nada. Eu falei com o Douglas, o que tá acontecendo? Ele vai, deve ser normal, né? Não sei. Aí, quando ele volta ele mais 4. Aí eu tô assim, não, alguma coisa tá errada. E aí, com isso, eles simplesmente pegaram e levaram o Vitor. Eu falei, não, peraí, eu com ponta, aquela coisa toda. Ué, tá doido? E eu comecei a gritar e falei, não leva. Aí veio uma enfermeira e falou, olha, eles estão examinando. Se eles estão examinando, é porque eles estão olhando pra ver se tá tudo bem e tudo mais. Eu falei, não, mas não pode me deixar sem resposta e tal. Eu virei um leão. E aí, no fim das contas, descobriram um sopro nele. E aí, meu mundo desabou, porque eu falei, pronto, primeira coisa que tá tudo bem, agora não tá tudo bem. E ele fazendo um monte de exame, e eu chorando, e eu não queria comer, e eu, assim, a gente esquece que são 2 pessoas ali que estão em jogo. É o filho e a mãe. Porque eu tava totalmente debilitada, eu tinha feito uma cirurgia muito agressiva. Invasiva, né? E eu não tinha comido direito, enfim. E aí foi bem complicado. Depois, no 4º, 5º dia, de tanto eu chorar na cabeça do médico, eu falei, por favor, doutor, mas sem ter é um contato sopro. Com ele? Não, tá. Não, eu ainda tinha contato com ele, mas assim, levava pra fazer um exame, voltava, levava pra fazer outro exame. E a gente lá no hospital... Mas sem notícias? Sem um, como que fala? Um diagnóstico. Só assim, não, agora a gente vai ver isso, agora a gente vai ver aquilo. E eu acho que, assim, eles não podiam me falar nada, porque eles não tinham certeza. E aí, o meu milagre do Natal, porque Vitor nasceu dia 19 de dezembro, no dia 24... Eu não esqueço desse dia 24 de dezembro, na Natal, né, véspera de Natal. E eu falei, Deus, por favor, eu quero meu filho em casa, quero ir pra casa. Você ficou no hospital com ele? Fiquei o tempo inteiro, foram 5 dias. E aí eu falei, eu quero ir embora. Era luta em cima de batalha. Depois de tudo, ainda tinha isso. E aí eu falei, olha, eu quero ir embora. Deus, eu vou embora.
Eu falei com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus muito, assim, íntimo. Deus, eu vou embora do hospital hoje. E aí vem o médico e fala, olha, tive muita ajuda também da minha madrinha, que oh, meu Deus, esqueci o nome. Pera, vou repetir isso aqui. Que cuida de criança. Pediatra. Tive muita ajuda da minha madrinha, que é pediatra. E ela intervindo ali, ela morando em outra cidade, me ajudando, dando apoio. Só sei que ela conseguiu com que um cardiologista fosse lá, olhasse. E ele conversou comigo e falou, mãe, vocês vão embora se você me prometer que você vai fazer todo o tratamento dele. Eu falei, não, você pode ter certeza, eu vou fazer com certeza. E aí fomos embora no dia 24 de dezembro para casa, com ele, aquele cisquinho não, porque ele era grande, né? Nos braços, eu falei, ai, que bom. E fui para casa. E aí a questão da depressão que você me perguntou, foi que assim que eu cheguei, a minha família estava em casa e tudo mais, e depois eles foram para Bahia. Meu avô tem uma casa na Bahia. No outro dia, assim, dia 24, eu cheguei. No dia 25, eles já foram embora. Você ficou sozinha? Não, fiquei com minha mãe. Minha mãe ficou comigo. E o Douglas também estava lá, presente, ajudando tudo. Só que eu sempre fui acostumada com família grande, muita gente, aquela coisa toda. E aí eu acho que a depressão foi muito disso. Porque era um momento delicado para mim, era um momento novo. E eles foram. E, sabe quando você sente assim, tipo, por que vocês me abandonaram? Mas foi assim, muito rápido, eu melhorei rápido, porque minha mãe também me ajudou muito, minha mãe, fez toda a diferença. Senhora, fez toda a diferença, me ajudava, a gente vivia de pijama, porque um recém-nascido em casa, vive de pijama, e aquela loucura, e descobertas, né, e eu fiquei muito próxima da minha mãe mais ainda, Então você tinha acabado de concluir o ensino médio, deu tempo certinho. Deu, inclusive o Vitor nasceu no dia da minha formatura, e eu nasci no dia da formatura da minha mãe. Ah, entendi. O Vitor falou assim, vou te ligar, vovó. É agora. Sério? Sério. Então reproduziu a história. Exatamente. Igualzinho. Que coisa, né? Que coisa. Nem se tivesse programado, tinha dado desse jeito. E aí? Tá, aí beleza. Passou essa parte, a sua vida profissional veio nesse meio tempo. Quando que você voltou? Porque ali... Você teve que recalcular toda a sua rota. Toda a rota, total. Enquanto minhas amigas estavam fazendo planos para faculdade, eu, não vou fazer faculdade, cuidar do Vitor, minha prioridade. E eu fazia balé, né, bailarina. E eu já dava aula antes de engravidar. Eu ajudava lá no Balé de Omara, um beijo pessoal do Balé de Omara. E eu ajudava lá, dava aula. E quando o Vitor nasceu, até os 6 meses, eu fiquei 100% em casa. E aí a Diomara, inclusive, me ligou e falou, ué, vai voltar pro balé, não? Eu tô assim, eu fiquei sem graça, né? Porque, poxa, eu meio que abandonei, né? Ela, não, ué, volta, tá doida. A gente tá com saudade e tudo mais. E aí voltei a fazer aula, voltei a dar aula de balé. Foi quando eu realmente comecei a me profissionalizar, por quê? Antes, eu dava aula de balé porque era legal, tava ali no meio. Aí, agora não, né? Agora o jogo mudou. Uma necessidade de trabalho. E eu sempre fui muito responsável. Por mais que eu tenha o privilégio, né, da minha família ter me acolhido e tudo mais, eu sabia das minhas responsabilidades. Eu não queria que minha família pagasse tudo pra mim, ou pro Vitor, sabe? Eu queria que fosse eu também ali. E aí, virei a chavinha e comecei a trabalhar muito. E trabalhei, não só no balé, trabalhei numa loja de roupa, trabalhei numa imobiliária. É mesmo? Trabalhei, era ótimo. E assim, fui. E sempre muito na dança também, né? O balé me puxou muito. E do balé eu comecei a fazer balé fitness, dei aula de balé fitness, que foi quando eu te dei uma aula de balé fitness, você lembra? Lembro. E inclusive, excelente, para deixar a gente bem caminhadinha. Foi. E foi assim, com o balé, eu senti a necessidade de cada vez mais alcançar mais espaços, sabe? O balé, ele te dá muita força, ele te dá muita destreza, sabe? Para as coisas. Então, eu falei, tá, agora eu tenho um filho, o Vitor crescendo, dando tudo certo. Eu preciso sair de só dar aula de balé, eu quero empreender. Eu sempre tive uma veia ali empreendedora. A minha família não tem isso, não. Lá em casa todo mundo não, CLT. E eu, não, eu vou fazer o meu dinheiro. Eu sou a única da casa que faz isso. E aí, com isso, eu abri meu estúdio de dança, o Amar Estúdio de Dança, que foi, assim, um sonho. E minha família me ajudou muito, graças a Deus. Eu abri o estúdio. E você fez aula comigo, você lembra? Foi maravilhoso. E Clarinha também. Dava aula pra Clarinha na escola e tudo mais. E aí veio a pandemia, né? E mudou tudo. E aí mudou tudo de novo, né? Fez assim, de cabeça pra baixo. Foi quando a gente se conectou mais, né? Você quer contar essa história comigo? Pode contar essa história, vai.
Porque a virada de chave veio aí profissionalmente, assim, dá muito orgulho de fazer parte disso, né? Então, Sim. conte. A senhora não só fez parte, né? A senhora foi pontapé, né? A gente arranca do lugar, exatamente. Né? Bom, vou contar essa história, então. Estava dando aula de balé no espaço, tudo mais, veio pandemia, fechamos. Comecei a dar aula online, né? Porque era o que dava, mas claro, gente, uma aula de balé numa sala é uma coisa. Na sala da sua casa, com pandemia, querendo ou não, assim, acho que tem muita questão de, na pandemia, quantos cursos você fez na pandemia? Quantos não sei o quê? Cara, era uma pandemia, a gente estava vivendo aquilo pela primeira vez. Era um peso, né? Se você não estivesse fazendo inglês ou empreendendo enquanto estava a pandemia, isso era, tipo, né? Enfim. Então, assim, tinha esse peso também. Então, eu comecei a dar aula de balé online, mas eu sabia que aquilo não estava dando muito certo. Eu sabia que para as minhas alunas também não era muito legal. Mas, aí com isso, vou contar aqui. Juliane me achou no Instagram, porque até então a gente só tinha conversado porque você era mãe da Clara e eu era professora da Clara de balé. E a Ju falou, Amanda, a pandemia já deu uma melhorada e tal, Clarinha tá morrendo de saudade do balé, né? O que você acha de dar aula aqui em casa? E foi um parto também, né? Que a gente tava morrendo de medo. Eu falei, nossa, não, onde vai ser? Máscara, álcool gel, aquela coisa toda. E sem aí, encostar, né? como que dá aula de balé sem encostar, gente? Ainda mais pra criança. Exatamente. Né? Difícil. Mas a gente deu conta. E aí, com isso, essa pessoa aqui que vos fala me contratou para dar aula, né? De balé pra Clarinha e pra você também. Foi. E aí, com isso, Ju vira pra mim e fala, nossa, mas você tem tanto jeito com criança. Não foi no primeiro dia. Foi no primeiro dia. Você podia trabalhar comigo. Eu já estava trabalhando numa agência, você podia trabalhar comigo. Aí eu falei, ué, gente, é assim? Ué, mas com o quê? E aí, enfim, a Ju me apresentou uma agência que trabalhava com crianças, né, de modelo. E foi aí que começou tudo de novo, né? Eu mudei de carreira, né? Quem foi mãe, às vezes não tem o dom. E ela tinha o dom com crianças. Então, assim, eu era diretora de uma agência de modelos infantil. Sim. Falei, vou te levar para trabalhar comigo. Só que, assim, foi uma aposta. Foi. E eu não imaginava nunca que ia dar tão certo, né? Então, a gente mal começou. Foi uma conexão tão grande, porque, assim... O meu olho é muito clínico, mas foi muito rápido. E foi uma conexão linda, assim, e a gente começou a dar muito certo, a gente começou a trabalhar com várias coisas. E dali pra frente, a Amanda só cresceu. Então, assim, hoje, a Amanda, além de minha assessora, ela é minha amiga, ela é social media, então ela tem a própria agência. Então, assim, ela teve várias outras experiências depois dessa agência. Sim. E aí hoje, me conta hoje, profissionalmente, que é o que me mata de orgulho, quem é a Amanda hoje, a mãe do Vitor? Hoje eu faço publicidade, né? Eu me encontrei na publicidade. Estou fazendo faculdade, porque eu falei, não, quero fazer faculdade com que vai realmente mudar alguma coisa na minha vida. Não vou fazer só porque todo mundo está fazendo, né? E aí eu escolhi a publicidade porque eu descobri que eu sempre gostei dessa área, mas eu não tinha nome, né? Porque eu te ajudava ali, trabalhava com o Guilherme também, com maquiagem, com vídeos na internet. Eu ficava assim, gente, o que é isso? Como é que é o nome disso? Atriz? Ainda fiz umas pontas de atriz. E como que é o nome disso? Publicidade. Então tá bom. Então fui cursar, estou cursando, na verdade, e comecei a atuar. Que de alguma maneira foi muito importante também, demais. Porque talvez você teria escolhido um curso lá atrás que não seria o que você ama hoje. Sim. Né? Então, assim, como que tudo foi caminhando para que você se tornasse hoje quem você é? Sim. E é legal porque foram muitas conexões, né? Eu sempre fui muito aberta a conversar com as pessoas, a ouvir, a estar disponível. Isso me ajudou e me ajuda muito até hoje. Eu passei em fisioterapia. Disposta a aprender sempre, né? Pois é, demais. Eu passei em fisioterapia na PUC, cheguei em casa, minha avó morreu de chorar. Ai, que lindo. Eu falei, mas eu não quero. Não é isso. Não é isso que eu quero, não. Por causa do balé, a gente vai indo muito pra esse lado, né? Enfim, e foi ótimo, foi tardio, né, a faculdade, mas eu acho que foi no tempo certo, porque hoje eu tenho muita maturidade pra lidar com a faculdade. Não foi tão tardio assim, não, gente. Ela continua nova. Ai, querida. Mas assim, eu chego na sala, só tem gente de 20 e 22 anos, né? Aí você se sente, idosa. Eu tenho certeza. Aqui, mas é engraçado isso, tá? Porque é diferente. Você tá lidando ali, eu tenho 28. Mas eu falo assim... Mas é diferente. Eu entrei pra faculdade, eu entrei muito cedo pra escola.
Então, eu comecei a faculdade, eu estava com 16 para 17. Então, eu comecei muito cedo porque eu entrei adiantada na primeira série. Porque eu era enlouquecida com escola e a eu sua mãe chorei. também, né? A minha mãe ainda não era professora. Sério? Minha mãe se tornou professora, minha mãe voltou a estudar também, que é uma história linda de vida também. Mãe, te amo, feliz Dia das Mães. A minha mãe, ela engravidou também aos 18 anos, né? Minha irmã nasceu com ela aos 18 anos. E assim, a minha mãe voltou a estudar muito depois ainda. Minha mãe voltou a estudar quando eu já tinha os meus 11 anos, mais ou menos. A minha mãe voltou a estudar e a minha mãe fez magistério. E hoje a minha mãe é pedagoga. E quando a minha mãe começou a fazer faculdade, eu tinha acabado de entrar para a faculdade. Nós entramos juntas para a faculdade no mesmo ano. Não sabia. Então, no mesmo ano, nós estreamos na faculdade, sabe? Nós fizemos vestibular, ela em uma faculdade, eu em outra. E a minha mãe tinha passado por um divórcio. Nossa. Então, assim, a minha mãe se renovou, né? E assim, dá tempo. E aí é engraçado que a minha mãe voltou a estudar e aí o pessoal falava, ai, pra quê? Voltar a estudar agora? Você tá com suas filhas criadas. E minha mãe, eu quero. Isso antes da minha mãe se separar. Depois aconteceu tudo o que aconteceu, minha mãe se separou e ela já tinha uma profissão. E assim, minha mãe nunca ficou parada, ela trabalhou com costura, ela fez picolé, ela fez sorvete, tudo que você pensar, minha mãe já trabalhou. E minha mãe trabalhava na igreja com as crianças, então assim, ela sempre teve muito jeito com criança. Minha mãe voltou a estudar, fez o magistério na época que tinha na escola pública ainda, aí ela fez a faculdade, cursou pedagogia, montou a própria escolinha dela, tanto que foi o meu primeiro emprego, né, a gente trabalhou junto, e a minha mãe sempre foi um exemplo de força. Minha avó voltou a estudar. Olha e a minha avó voltou a estudar. Gente, e foi assim, surreal, porque ela voltou a estudar, a minha avó já tinha mais de 65 anos. E a minha avó voltou a estudar e tinha vários adolescentes na época que tinham perdido, assim, às vezes 17, 18 anos, mas ainda estava fazendo a 5ª série. E aí ela voltou à 5ª série, porque ela tinha feito, eu acho que até a 2ª, 3ª. E quando ela voltou a estudar, ela era mais velha, lá de longe da sala. E pergunta se ela ficou constrangida. Tava nem aí, né? início, ela ficou um pouquinho. Mas depois, sabe quem a minha avó era na sala? A melhor aluna da sala. Vendo? E aí a minha avó, porque o sonho dela era ler e escrever, porque ela não fazia isso com facilidade. Ela tentava, mas com muita dificuldade. A minha avó, hoje, ela chegou a fazer até a 8ª, né? Ela formou até a 8ª. E ela tem um maior orgulho. Minha avó escreve super bem, lê super bem. Minha mãe, muitas delas, a minha avó foi mãe aos 16. Olha que legal você saber, assim, nunca é tarde. Não é tarde E aí, mesmo. Por isso que eu tô brincando, você é um bebê lá na faculdade. Mas a maturidade que você encara, eu vejo porque a minha mãe, a maturidade que ela encarou, a escola, a faculdade, é outra. É um ter certeza do que tá fazendo. Então, por mais que você voltou bem mais nova que elas, você já chegou com uma carga, assim, tão de maturidade, tão mais preparada, que às vezes quem tá lá vai perceber que não era aquele curso. Você não, você já tá muito mais decidida. E faz toda a diferença, né? Porque quando... Essa questão da faculdade, por exemplo, muitas pessoas da minha família falavam, nossa, mas você não vai entrar na faculdade? Mas você não vai? Eu ficava assim, poxa. E eu lembro que seu olhar caía quando você falava assim, mas eu ainda não fiz a faculdade. Era uma coisa que me incomodava. E aí, assim, e é engraçado, porque às vezes a gente tem, como diz, a faca e o queijo na mão e não faz, né? Eu trabalhando já, conquistando meu dinheiro e tudo mais. E aí, meu namorado, Júlio, no inicinho do namoro, ele virou e me perguntou, falou, você já fez faculdade e tal? Eu falei, não fiz. Por quê? Eu falei, não, eu tenho muita vontade, mas eu não fiz. Ele... Por que você não fez então? Tipo assim... Aí você fez aquela pergunta, tipo... Eu falei, né? Por quê? Ele, vamos lá pra ver como é que é. Eu falei, vamos. Cheguei lá, fiz inscrição, entrei. Falei, era isso? Era só isso? Olha só, que coisa, né? Porque eu acho que era meu medo, não sei, um receio, uma coisa de pensar assim, poxa... E se não der certo? Já tô mais velha, não precisa, né? Tipo, pensamento. Você entrou pra faculdade, você tava o quê? 26, 25? 26. Olha, você vê, né? Hoje eu olho pra trás e falo, bobona. Hoje eu olho pra trás. Ontem. Isso aconteceu ontem. Sim. Mas assim, eu vejo que o ensino, a educação, é o que muda demais. A minha avó, ela é professora, ela foi, né? Professora de criança, né? A vida inteira. E aí depois aposentou, tudo mais, e veio um projeto pra ela
como é que fala? Alfabetizar idosos. Nossa, Ju, você não tem noção. Eu imagino. Ela chorava todos os dias, que ela falava... Ai, a história das pessoas é muito comum. Minha avó também é maravilhosa, tá? Pode chamar ela aqui, que ela tem a história. Tem história pra contar. E era muito legal. Assim, eu ajudei ela uma época, né? Ela que alfabetizou o Vitor. Foi. Vitor o quê? Eu tinha... Nem tava na escolinha direito, tava em crechezinha, assim, sabe? Não tem essa questão do ensino. Da alfabetização. E ela já ensinou pro Vitor. Ela me alfabetizou. Foi ela que me ensinou a ler. A professora da casa. Com aqueles emborrachados, sabe? Então, assim, isso sempre esteve presente, né? E eu acho muito legal quando ela dava aula para os idosos lá. Era tão bacana, assim, você ver pessoas, assim, que, por exemplo, pegam um ônibus, que não sabiam o número do ônibus, não sabiam como pedir, né? Troco. Umas coisas que para nós é o básico ali, mas que para eles fazem toda a diferença. Então, realmente, o ensino é algo que, né, que muda mesmo a vida da gente. E é lindo ver, olha aí, ó. Tá no caminho, daqui a pouco já tá com o diploma da faculdade. Você vai voltar aqui para poder contar essa parte. Vou contar. E assim, qual que foi o seu momento? Porque você passou por tanta coisa difícil, mas qual foi o momento que você falou assim: que bom que eu sou a mãe do Vitor? Eu sei que a gente sente um amor quando difícil. A gente olha, mas você ainda enfrentou muita coisa, a gente pulou, né? Mas assim, qual que foi o momento que você olhou pra trás e falou assim: nossa, graças a Deus que eu sou a mãe do Vitor, era pra ser assim? Acho que foram tantos momentos que eu me peguei agradecendo, sabe? Quando eu vi ele andando a primeira vez, eu falei, nossa, que bom que eu sou mãe, meu Deus. É tão maravilhoso, é um sentimento muito doido, né? Que a gente muda por completo, a gente muda a vida inteira. Abre mão de muitos sonhos, ou muita coisa. Mas eu não sei se eu tenho um momento, assim, específico que eu me lembre, mas tem um dia, e foi, não está muito longe não, foi ano passado. Eu sempre quis fazer uma viagem com ele. Sempre quis. Era uma coisa que eu tinha comigo há muito tempo. Eu falava, cara, eu quero um dia poder fazer uma viagem, eu e o Vitor. Assim, uma coisa nossa. Porque a gente tem uma relação muito de parceria mesmo, eu e ele. Sempre tive muito diálogo com ele, né? A gente sempre foi tudo na base da conversa. E eu falava, cara, eu quero ter um momento meu e dele, assim, que eu sei que ele não vai esquecer nunca mais, nem eu. E aí eu falei, já sei, a gente vai pro Beto Carreiro. Tenho dinheiro? Não, vou guardar. Comecei a juntar. Falei, não, minha mãe é agente de viagem, maravilhosa. Foi lá e falou, não, fica tanto e tal. Eu falei, não, então tá. Então fui juntando dinheiro e tal, trabalhando muito e tudo mais. E falei, vou fazer isso de surpresa pro Vitor, eu não vou avisá-lo. Beleza, fiz, comprei a passagem e tudo mais e não avisei pra ele. Só falei assim, Vitor, a gente vai viajar. Ele vai, é pra onde? Falei, não sei, tal dia, você vai descobrir. E aí, levei ele pro Beto Carreiro. E quando a gente entrou, assim, no parque, me deu um misto, assim, de sensação, eu só chorava. E ele, foi muito engraçado. Ele, mãe, para de chorar, vamos entrar no parque. Para com isso, para, mãe, você é doida? Você chora. E eu lá chorando, eu falei, Vitor, você não tá entendendo, Vitor. E eu chorando por quê? Porque quando você é mãe jovem, as coisas são muito distantes, né? Demorou para eu ter o meu dinheiro, né? Demorou para eu entender o peso que é ser mãe, a responsabilidade que é ser mãe. Então, a gente vai descobrindo isso, como diz, né? Trocando a roda do carro com o carro andando. E ver que eu sou a responsável por uma criança, por um ser, né? Isso nossa, me assusta até hoje, né? Você ser responsável por isso. E eu estar proporcionando um momento de alegria meu e dele. E aí, naquele momento, me voltou tudo que eu passei. E eu falei, cara, valeu a pena demais, assim... Foi difícil, muito complicado, mas foi muito bom também. Eu tive pessoas maravilhosas do meu lado que me ajudaram. E ele... Ah, que bom. E ele sempre foi muito compreensivo comigo em questão de trabalho, em questão até de sair. Sabe? Às vezes eu queria sair, ele, não, mãe, pode sair. Aí ele me ligava, mãe, você já tá chegando? Então, assim, a gente sempre virou teve. Seu protetor, né? Sim. Hoje em dia ele me liga, mãe, você já tá chegando, né? Você já tá vindo, né? Te cuido, né? Mas, assim, quando eu entrei, assim, no parque, foi uma realização, porque não era ninguém que estava fazendo aquilo por nós, era eu que estava proporcionando ali uma alegria. Agora eu sou a mãe dele. É muito doido, né? Ele com 10 anos e eu
tive essa sensação, mas foi um momento muito especial. Ele lembra dessa, a gente lembra, né, dessa... Nunca vai esquecer. Nossa, nunca, essa viagem foi muito, muito, muito especial. A gente teve uma conexão até maior, assim, foi muito bom, foi muito bom. Mães, viagem sozinhas com seus filhos, foi muito bom, vale a pena demais, nossa senhora. Invistam nesses Isso, momentos, né, exatamente. memórias afetivas. Exato. Ó, a gente tem um quadro aqui que é o ping-pong, e a gente vai brincar com você agora. Vixe. Então, eu vou falar e você completa, ou Tá você... bem. Fica à vontade com uma frase ou com uma fala. Um conselho de ouro que recebi quando virei mãe foi... Um conselho de ouro. Tudo passa. Né? E passa. A fase bebê passa, o choro passa, a felicidade passa, tudo passa. E a gente tem que Tem que saber sob aproveitar. medida, né? Porque assim... passa os ruins e passa os bons. Exato. Então, tenha paciência para os ruins Uhum. e aproveita muito os bons Exato. que você vai passar. Né? Hoje eu vejo umas amigas, né, que também são mães, e eu falo, gente, que dia que esse menino cresceu? Como assim que eu não Passa vi? sim, então aproveita, sabe? Às vezes é um momento ali que você pode aproveitar mais. E hoje eu abraço ele e fico, ai filho, peraí. Ele, o que foi, mãe? Não, porque você vai crescer um dia, você não vai querer me abraçar mais. Ou Tu então vem fala cá. assim, você pode parar de me amassar só um pouquinho? Ai, eu não dou conta, não. Não posso. Não Aí posso. falar, então tudo bem. Depois do nascimento do Vitor, qual foi o máximo de horas dormidas no primeiro ano? Nossa Senhora. Não lembro. Não dormi por muito dormi, tempo. ok, né? Inclusive, eu sou bem dorminhoca hoje, eu acho que é por isso. Né? Recuperar o tempo. Recuperar, porque você não adianta. E a minha avó falava, aproveita, filha, dorme, porque depois você não vai dormir nunca mais. E eu falava, gente, não é de possível. jeito nenhum. Sim, é possível. Qual o conselho que você daria para uma mamãe hoje, que é uma menina, como você foi, e se pegou nesse susto, nesse momento, assim? Bom, eu acho que eu falaria pra ela que ela não tem noção do quanto que ela é forte. Que é o que eu já me peguei falando pra mim muitas vezes. A gente tem que ter noção da nossa força, e a gente não sabe. Às vezes a gente vê um momento de dificuldade e só vê pro lado ruim da coisa. E a gente tem que lembrar que a gente é forte, que a gente tem um Deus que cuida da gente, sabe? Independente de religião nem nada, a gente tem uma força ali que tá por trás. Então, eu não sabia o quanto que eu era forte. Eu tenho certeza que tem muita mulher que ainda não sabe o quanto que é forte. Então, é isso. Algo que eu gostaria de ter aprendido antes sobre a maternidade seria... Algo que eu gostaria de ter aprendido antes. Ou muita coisa, tá? É. Fui pega muito de surpresa. Tive muito apoio da minha mãe, da minha avó, mas tem coisas que eu acho que eu faria de novo. Como uma coisa muito simples, que eu acho que não é nem sobre maternidade. É sobre os momentos. Eu teria fotografado e filmado mais. Tem saudade? Tenho, porque eu vejo que às vezes eu fico procurando, né, uns vídeos e tá falando, nossa, por que eu não filmei esse momento? E eu não tô dizendo só de passar o tempo no celular, é filmar aquele momento para eternizar. É tão bom quando a gente pega uma memória assim e lembra, né? Eu acho que eu teria tirado mais foto, mais vídeo. Porque tempo eu tive demais com ele, graças a Deus. Você aproveitou. Aproveitei muito. Mas a memória da gente vai dando uma falhadinha. Vai, né? a gente esquece, uai. A gente vive com intensidade, a gente lembra É. com carinho, mas tem hora que dá umas falhadinhas. Eu gosto de um videozinho de Sim, uma foto. também. Eu gosto, eu sou suspeita. Meu maior desafio na vida até hoje foi... Meu maior desafio? Nossa, tem tantos. Mas eu acho que mostrar para as pessoas que eu sou capaz. Eu acho que tem muito disso, assim. A gente que é mulher, e eu com essa cara de 15 anos, a pessoa não dá muita credibilidade pra gente, né? Então, eu sempre tenho que mostrar muito o meu trabalho. Em todos os lugares, assim. Por mais que tenham, claro, pessoas que acreditam em mim e tudo mais, não é fácil a barreira. Existe uma barreira, né? Uma mulher trabalhando com isso aqui, tipo, né? Então, essa barreira aí do profissional ainda é uma barreira que eu luto. Tô conquistando muita coisa, graças a Deus, mas ainda é um dificultador aí. Não só pra mim, né? Vamos dar uma dica que eu te dei lá atrás? Qual das, né? Porque você dá dica que é uma... Eu vou dar uma dica pra você, Vai. mulher, pra você, menina, que quer se posicionar, principalmente no mercado de agora eu trabalho. lembrei. Lembra? Quando eu conheci a Amanda tinha um jeitinho dela de menininha e bailarina. Então, ela se vestia muito como uma menininha. E quando a gente... Eu me vestia mal.
Não, ela vestia menininha. E aí, a gente indo trabalhar, eu sentia no olhar dela, assim, uma admiração muito grande comigo. Ué, tá doido? Mulherão desse? Eu falei, que isso, gente? Estou trabalhando com ela, tem que botar um salto. Né? Foi assim. Então, eu aprendi uma vez numa entrevista de emprego, porque primeiro a gente apanha, né? Pra depois aprender. E aí, quando a gente aprende, a gente não pode guardar pra gente, a gente tem que ensinar. Então, eu fiz uma entrevista de emprego e eu fui humilhada, porque eu tinha ido fazer a entrevista, eu sou formada em educação física, eu tinha ido fazer a entrevista de calça jeans, camiseta e tênis. Mas eu achei que eu precisava mostrar o meu lado mais esporte, já que eu estava indo cumprir uma vaga de educadora física. E aí eu fui humilhada porque me acharam com cara de menininha demais e não quiseram me dar uma oportunidade, mesmo eu tendo passado por uma bateria de testes e vencido mais ou menos uns 1000 candidatos. E eu tinha conseguido a vaga e eu perdi pela forma que eu me posicionei. E aí, trabalhando com a Amanda, eu via esse potencial muito grande nela e às vezes escondido. E às vezes eu via pessoas não tratarem ela da forma que ela merecia ser tratada, porque ela se vestia muito menininha. E aí eu falei pra ela, Amanda, vamos fazer o seguinte, você vai mudar a forma de se vestir. Ela, será? Meio assim com medo. Eu falei, você vai colocar um batonzão. Por isso que dá muito orgulho de ver ela aqui, muito bem posicionada, de vermelho, com esse batom lindo. E aí eu falei com ela, vamos mudar? E aí eu quero ver como que as pessoas vão te tratar. Mudou? Demais. Nossa, demais. E tudo é fase, né? Porque eu não tinha contato com roupas mais bonitas e tal. A minha mãe, ela não é muito vaidosa. Então, querendo ou não, você se espelha na mãe. Minha mãe, de boa, um brinquinho aqui tá bom. E eu sempre quis, mas eu não sabia nem como me vestir. E quando eu tava no balé, quando você é bailarina, você dá aula de balé, você vive de colã, você vive de meia calça e coque. Esse é o look, né? Você vai pra cima e pra baixo com esse look, você não troca de roupa. E como eu comecei a trabalhar com você e na agência e tudo mais, as pessoas se vestiam muito bem. Eu ficava assim, gente, o que tá acontecendo? Eu não tenho roupa pra isso. Mas não, eu tinha roupa, eu só não sabia, né? Exatamente, ela tinha. E a gente dá pra fazer com o que tem em casa. Dá demais. Mas às vezes é um acessório. Gente, é uma coisa tão pequenininha que muda tudo, né? Você vai no Pinterest e joga lá assim, look com calça jeans. Aparece. Aí tem um tanto. Até hoje eu faço isso, é ótimo. E tá linda, maravilhosa. Então é uma dica. Se posicionem, às vezes, no corte de cabelo, na maquiagem. Depende de onde você vai estar, a que ponto você quer chegar, você tem que se posicionar da forma que você é vista. E eu trabalho com comunicação hoje e eu vejo tanto que as pessoas, obviamente, compram o que elas estão vendo. Não adianta. A imagem, ela chega antes, né? Antes de você falar, às vezes você já imprime muito ali de quem você é pela forma que você se vê. Então, isso é muito legal. Então, fica a dica aí pra você. Anota, gente. Dica de Juliane Kess, salvou vidas. Ficou mais cara de mãe, de empresária. E ó, veio tudo bem. Ai, Deus. E o que é o amor pra você? O Vitor. Não tem nem como escolher outra coisa. Ele é o amor da minha vida. Mudou minha vida, muda e melhora a minha vida o tempo inteiro. Né? O olhinho tá brilhando. Ai, brilha. A frase da sua vida, qual que é? Eu vou ser repetitiva, mas eu acho que não tem outra frase. É o tudo passa também. Porque eu estive numa situação difícil, em que eu achava que estava tudo perdido, e passou, e deu tudo certo. Eu tive um momento maravilhoso na minha vida, que foi a dança, que me salvou também muito, e passou. Então, foi bom, mas passou. Então, o tudo passa, pra mim, é muito forte, porque me faz viver mais os momentos que eu tô, sabe? Aproveitar. Te traz o presente. Né? Porque às vezes a gente fica tão assim, nossa, quando eu casar? Quando eu formar? E preso a gente no futuro, esquece. preso no passado, esquece. Então, pensar que isso vai passar, isso também passa, né? Uma frase do Chico Xavier, é muito sobre isso também. De vai passar, a gente tem que aproveitar, a gente tem que ser presente, porque passa, né? Antes da Amanda deixar mais uma mensagem que eu vou pedir para ela, eu vou te lembrar de se inscrever no nosso canal, já de curtir esse vídeo, de mandar para todo mundo, escrever aí nos comentários quem você quer ver aqui no próximo episódio. E eu quero agradecer também aos nossos parceiros e patrocinadores. Então, a Bruno Lar Imóveis, Débora Lousada, Baitainá, Agência B1. Eu esqueci. Não. Eu tentei lembrar de todos, mas eu ia falar, e a Amanda, mas eu acho que tá faltando alguém.
Não, agora vamos fazer de novo. Agora bonitinho. Agora bonitinho. Tá. Agência B1, Imóveis Bruno Lara, Boticário, que está sempre aqui com a gente. Inclusive, tem presente para a Amanda aqui. Amei. Chinas Cook, Débora Lousada e a Baitainá, que está sempre me vestindo para todos os episódios. E a Amanda Costa, que trabalha com fotos criativas lindíssimas. Em breve a gente vai mostrar aqui para vocês. Amanda, além do presente da Boticário, a gente ainda tem, né? A gente brinca que você já sabe que você fica muito nos bastidores. Sim. Essa caneca Eu amei. é um presente para você. Obrigada. Boticário também é um presente para você. Obrigada, Boticário. Mas eu gostaria que você deixasse agora é aquele momento. Vixe, Quer Maria. tirar o seu Porque esse gostinho? negócio vai ficar na frente. Para você deixar um recado para aquelas pessoas que você mais ama. Nossa. Então, Você é vai para fazer você isso comigo, deixar um amiga? recado pro Vitor, para sua mãe e para sua avó, que a gente sabe que também é uma mãe muito querida para você, demais. né? Então, olha para aquela câmera e fala para eles, olhando nos olhos, tudo que você quer dizer. Ai, Deus, Nesse que Dia das difícil. Mães. Eu queria dizer obrigada. Obrigada por ter sido minha fortaleza. Obrigada pela paciência, pelo amor que vocês sentem por mim. E eu sinto um amor gigante por vocês também. Obrigada por tudo, é só gratidão. E pro Vitor? Ai, pro Vitor, meu gudugo. Ele detesta que eu chame ele de gudugo. E vou chamar eternamente. Pro Vitor, queria te agradecer por ter me escolhido como sua mãe. Te pedir desculpa porque, né, a gente mãe, a gente erra. Mas eu erro te amando. E queria dizer que eu te amo muito, muito mesmo. Você é o presente da minha vida, né? Eu falo isso pra ele sempre, mas é bom reforçar que ele é o presente da minha vida, que ele é o amor da minha vida, que ele mudou a minha vida pra muito melhor, que a gente é parceiro, nós dois, pro resto da vida. Te amo. Ela tá segurando? Porque Ai, ela tô finge mesmo. fortão e eu que tô aqui chorando. Ai, fala não. Mas eu quero dizer para todas as mamães que vocês são fortes, vocês são exemplos, vocês são a esperança de um mundo melhor, o coração de vocês é lindo e eu me incluo nisso, né? Porque às vezes a gente se deixa um pouquinho de lado para ser mãe e às vezes a gente se deixa um pouquinho a profissão ou a gente tem que abrir mão, a gente nunca consegue estar 100% em algo, porque depois que a gente se torna mãe, que seja 50%, que seja 100%, que seja 10%, que seja 20%, tá ali com o coração no filho. Então, a gente vive se entregando muito e a gente se doa muito, e a gente tem uma força fora do normal. Então, parabéns a todas as mamães. Um grande beijo para todas vocês. No nosso próximo episódio, a gente vai contar uma história muito emocionante aqui também, de mães que superaram momentos difíceis com seus filhos, né, com uma enfermidade que elas não contavam, e eu imagino que vai emocionar muito o coraçãozinho de vocês. E eu não poderia deixar de desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe, para minha avó, que são mulheres fortes, incríveis, maravilhosas na minha vida, que foram inspiração para mim. E agradecer aos meus presentes, né, a Clara e o Heitor, agradecer a vocês por me tornarem mãe, que eu brinco com eles assim, que para ter superpoderes só sendo mãe, porque a gente consegue articular tanta coisa ao mesmo tempo e a gente consegue dar amor, dar carinho e trazer o nosso melhor todos os dias, mesmo nos nossos piores dias. Então, meus filhos, eu amo muito, muito vocês. Muito obrigada por me tornarem a melhor versão de mim. Um beijo para todas as mamães e até o próximo episódio.